Hello, people! Estamos aqui em mais uma gravação de um episódio pro Yalabacast, aquele podcast que eu sei que vocês curtem muito, porque a gente fala sobre negócios, a gente fala sobre liderança, a gente fala muito também focado em parte de gestão e é óbvio sobre a experiência do cliente, sobre o relacionamento com o cliente, o quanto isso é necessário e importante e é uma vantagem competitiva para as empresas, sem deixar de olhar claro, para a parte de diversidade e representatividade, porque quem trabalha com pluralidade tem mais resultados. E antes de eu trazer e colocar para vocês quem é o meu convidado que está aqui comigo, eu quero pedir para você ir lá, se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir, comentar e compartilhar os episódios. Eu preciso saber o que vocês estão achando do que a gente vem preparando aqui para vocês. E não esquece, a gente também tá nas plataformas de streaming, no Spotify, na Apple Podcasts, que lá você segue o nosso perfil e não esquece de distribuir as suas estrelinhas lá para eu saber que você tá curtindo, porque o feedback de vocês é o que é o mais importante, tá bom? Hoje vou trazer, né, hoje eu estou aqui com um convidado que ele é da área médica. E nós vamos falar, né, obviamente, um pouco sobre essa parte da medicina, mas como é um médico atuando nos negócios, como é um médico fazendo uma gestão, né, porque a gente sabe que a gente não sai formado da faculdade. Eu que fiz direito também não saí formado da faculdade. E tive que aprender isso depois na marra, porque a gente não tem administração no nosso curso. Então hoje eu estou aqui com o Dr. Carlos Neto, que é médico cardiologista e é sócio CEO da clínica Dermacore. Muito bom. Acho que eu falei a pronúncia certa aí, gente. Falou Doutor Carlos, prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite para poder compartilhar com a turma e a sua experiência. Muito obrigado, Elaba. Obrigado mesmo pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui no seu podcast. Estou muito feliz mesmo, até um pouco ansioso, assim, meio nervoso. E estou aqui para a gente poder trazer informação, ajudar os outros, que é o nosso propósito maior, né? Dividir um pouco da nossa experiência. Tô muito empolgado para que vai vir por hoje aí. Ah, que bom. Então, pra gente poder começar, eu sempre tenho assim, algumas curiosidades que eu gosto de ter logo de cara para poder saber, eu gosto de saber porquê de algumas escolhas das pessoas. Beleza. E a gente sabe que a área, né, na medicina, né, quando você tem ali a sua formação, assim, por exemplo, como eu tive na parte de direito, você precisa ter o olhar para uma especialidade. E você teve o olhar para essa parte, né, de se tornar um grande cardiologista. E por quê que você escolheu? Foi por alguma influência, né, de pais, etc? Ou foi por uma decisão sua ou experiência do que tu viveu na sua jornada de residência? Conta um pouquinho pra gente poder te conhecer um pouquinho mais. Minha escolha pela cardiologia foi bem influenciada, eu digo, né? Eu tenho um pai cardiologista que me levava nos congressos muito antes de eu virar médico, assim, pensar em ser médico. Então, para mim, medicina sempre foi cardiologia até eu entrar na faculdade. E acabei seguindo esses passos mesmo, assim, me apaixonei pela cardiologia de fato, e eu brinco bastante com essa história, porque às vezes eu trazia algumas questões em casa, falei assim, nossa pai, passei pela vascular, muito legal, né? Ele sempre me desanimava, falava, vai operar sua varizes. Aquele incentivo, né? Eu passei pelo otorrino, nossa, que demais, só vai ver rinite. Então foi meio induzido, assim, mas de fato eu me apaixonei e me destaquei como cardiologia. A cardiologia sempre fazia mais sentido pra mim. E eu fui seguindo os passos dele. Acabei seguindo ser médico e depois seguindo ser cardiologista. Então essa é a história com a cardiologia aí. Mas mesmo tendo, né, uma influência, né, vamos dizer assim, acabou você tendo essa conquista e essa paixão na prática. Isso ou no começo ainda foi um pouco da resistência, tipo, já que eu fiz, já cheguei aqui nesse ponto, vou continuar nessa. Teve algum entrave ou não? Nenhum. Embora tenha sido uma coisa, ele foi influenciado, pra mim foi muito natural. De fato, é o que eu sei fazer melhor, assim. Sempre me identifiquei e me destaquei mesmo na faculdade, fui presidente de liga, ia bem na matéria, não era difícil pra mim, sabe? É uma coisa que a gente percebe que a gente faz bem, é aquela coisa que você faz fácil, sim, que as pessoas elogiam, que é prático, e isso a cardiologia foi assim pra mim, sempre foi. Sim. Então, se você falar, você faria tudo de novo, completamente. Tem poucas especialidades na medicina que eu faria eu amo medicina, mas tem poucas especialidades que eu faria que não a cardiologia. Que seria, assim, de repente, a sua outra escolha fora ela. É difícil pensar. Tem algumas que eu gosto, me identifico, neurologia eu gosto, ginecologia, obstetrícia eu gosto,
Mas é muito difícil comparar com cardiologia. Eu sou apaixonado por cardiologia. Ah, isso é muito É bom. um perfil, o cardiologista tem um perfil, né? O médico especialista, ele tem um perfil, né? E eu preencho bem esse perfil do cardiologista, assim. Ai, que bacana. E como você teve nessa influência, né? Porque seu pai já era uma pessoa que já tinha uma trajetória, já tinha ali toda uma construção de uma jornada consolidada, né? Pelo tempo que ele também já tinha de atuação. Em que momento, quando você já se viu pronto para o mercado, né? Para atuar? Bom, acabei, fiz minha residência, tô aqui. À disposição. Como vai ser minha jornada? Eu vou seguir também sendo influenciado e paralelo para uma coisa familiar, ou hoje eu decido fazer a minha construção da minha jornada independente? Como é que foi passar, né? Se passou, como é que foi você passar e tomar essa escolha em que não tivesse um efeito contrário? Se você, de repente, escolhi seguir meu próprio caminho. Se não teve aquela coisa, poxa, mas por que não vai seguir meu passo? Por que não vem trabalhar comigo? Sem dúvida. O que aconteceu nesse tempo aí? Eu vivi isso. Isso que você está contando, eu vivi bem claro. Eu fui seguindo passo a passo do meu pai, né? Escolhi ser médico, escolhi ser cardiologia, até então eu estava seguindo todo o script, e o natural é que eu trabalhasse com ele. Ele tem um consultório até hoje, e o natural é que eu fosse para esse consultório imediatamente após acabar minha formação. E assim, até eu fiz no começo, mas naquele momento eu decidi que era a hora de eu construir a minha jornada. Eu queria construir as coisas com a minha cara. Meu pai é uma super influência para mim como médico, mas ele não é uma influência para mim como gestor, como empreendedor. E eu sempre tive um pouco disso, assim, dentro de mim. E aí, quando eu me vi ali, isso durou poucos meses, dentro do consultório dele, trabalhando, eu falei, puxa, isso aqui não é... Agora chegou a hora de eu criar meu caminho. E tem até hoje, ele tem guardado, eu escrevi uma carta para ele um dia, deixei num receituário em cima da mesa dele. Eu comuniquei ele dessa forma, lógico que depois eu falei com ele, mas eu deixei escrito isso. Uma carta extensa, assim, agradecendo tudo que ele tinha feito por mim, mas que chegava a hora de eu voar sozinho, construir a minha história. E assim eu fiz. Eu queria ficar... meu pai é em Santo André, eu queria ficar em São Paulo, eu queria fazer gestão da clínica de uma maneira diferente da que ele faz. E foi naquele momento que eu desvinculei completamente. Eu sei que foi um pouco doloroso para ele. Sim. Não era o sonho dele era estar lá agora, acabando essa transição. Mas ele entendeu, ele me respeitou, e eu tenho certeza que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, assim, seguir meus próprios passos. Que interessante. E porque a gente sabe que é, de certa forma, uma preocupação ou de querer, né, os pais de querer muito contribuir, né? Então, tipo assim, poxa, já tem tudo pronto aqui, já tem... Qual a necessidade, né, de você ir lá, iniciar, começar do zero? Você já tem tudo, né, tudo bem estruturado, já temos aqui uma clínica montada, por que não continuar seguindo no meu caminho? Mas aí vem essa questão, por vezes, de ser como se fosse uma independência, né? Não, vou fazer e trilhar o meu caminho. E como foi, né? Você decidiu nesse momento, e quais foram os principais quando você decidiu empreender? Não sei se você já tinha experiência no empreendedorismo, como foi? Como é que foi esse de abrir? Porque isso não existe, né? Dentro da faculdade. A gente não aprende administração, essas coisas na nossa, pelo menos na minha formação do meio de direito, a gente não escuta falar sobre isso, né? Como é que foi para você dar esse start? Quais foram as dificuldades que você teve ali nesse início, de você se viu... O que foi a primeira ação que você teve? Vou procurar um local. O que foi a primeira coisa que o Carlos pensou? Pois é, eu digo que eu aprendi muito no jogo, sabe? Jogando o jogo. Realmente não tenho nada na formação. O médico até hoje não tem nada na formação, o que eu julgo um absurdo, porque a gente, assim que se forma, a gente vira automaticamente um PJ, um empresário, e a gente não tem nada, a formação disso é uma bandeira que eu levanto. E eu tive que... E pior, não só não tem na faculdade, como naquela época não existia específico para médicos, como hoje tem muitas informações. Podcasts, mentorias, cursos que hoje já tem gente boa falando sobre isso. Então eu tive que ir meio que na raça mesmo, errando e acertando. Você vê, foi tudo sem... Hoje eu dou aula sobre isso, e eu falo exatamente o contrário do que eu fiz. Eu fui muito sem estratégia, eu fui meio na sorte, assim, sabe? Contando com a sorte das coisas. Então, o local eu escolhi um local perto de casa. E depois que eu fui descobrir que era um lugar em ascensão, em São Paulo, próximo a grandes empresas, que foi uma das coisas que alavancou muito o meu consultório. Fala, nossa, Neto, foi mérito? Não, isso foi um pouco de sorte mesmo. E aí a clínica começou, como todas as clínicas, muito pequena, era minha e da minha esposa, ela é dermato, eu sou cardio. E aí quando eu sentei, eu percebi, não, eu vou ter que aprender sobre isso. Não tem como eu delegar para ninguém, e se eu não fizer de forma profissional, eu vou quebrar meu negócio. E é um alto investimento. E até hoje, 50% dos médicos falem em 5 anos. Esse é um número bem assustador. E aí eu comecei a entrar e procurar informação sobre isso.
E não tinha de médico, mas tinha de mercado, de empreendedorismo, de gestão. E foi atrás disso. Eu ia adaptando as informações que eu aprendia e trazia para minha realidade. Adaptando e trazendo, adaptando e trazendo. E errando e acertando. E, junto com isso, comecei a me apaixonar. Me apaixonar pelo mundo corporativo, pelo empreendedorismo, sabe? Eu tenho isso dentro de mim mesmo. Nasceu comigo. E foi assim. E hoje não. Aí depois, mais pra frente, eu fui evoluindo. Aí depois aí mais pra frente eu fiz um MBA. Sim. Eu fiz outras mentorias. E até hoje estudo muito para poder também passar essa informação para os outros. Mas foi assim, foi muito no erro e no acerto. E aí quando você já iniciou a parte da clínica, você junto com a Thaís. Isso. E vocês já iniciaram unicamente com as duas especialidades. Dermo e cardio. Foi os dois enfoques ali. E nesses primeiros. E como se iniciou? Você falou que foi um pouco de sorte que vocês pegaram um pouquinho perto ali de alguns locais estratégicos que beneficiaram para que vocês pudessem ali alçar. Mas quais foram os primeiros desafios que vocês tiveram nessa entrada no mercado? Porque a gente sabe, a gente vem. Você já tinha bastante tempo de atuação dentro de grandes hospitais, você já tinha ali uma referenciação. Mas como é que foi os seus primeiros conquistas de cliente? Porque a gente. Uma grande dificuldade que geralmente até as pessoas também me perguntam, e esses dias até me perguntaram também durante a semana nas caixinhas, quando a gente abre, né, de contribuição, me perguntaram sobre isso. Como é que foi, né, fechar o primeiro contrato? Qual foi o desafio que foi enfrentado? Então, para você ali, estando no desafio, à frente de uma gestão de um negócio que você não tinha uma especialidade, como é que foram essas primeiras conquistas de clientes? Foi por indicação, porque alguém já te conhecia e passou? Ou porque a pessoa brotou ali? Como é que foi essa entrada no mercado efetiva? A gente teve que tolerar, e todo médico tem que tolerar, um bom tempo de agenda vazia. E eu falo isso para os médicos que eu contrato hoje em dia, sabe? Você tem que estar lá. A sua presença faz a diferença, porque você nunca sabe se pode tocar um telefone, ou se o paciente que você está vendo com outro médico fala, por favor, posso passar aqui, tô sabendo que tem um cardiologista aqui. Eu e a Thaís, a gente teve que tolerar muito tempo de agenda vazia mesmo. Algumas vezes fui no consultório e não tinha paciente. Ou algumas vezes fui no consultório e tinha um paciente que desmarcou. E aquela situação até constrangedora com a sua secretária. Tipo, será que ela vai querer continuar trabalhando aqui, né? Será que eu vou dar alguma perspectiva para essa mulher? Que consultório é esse, né? E as coisas começam a acontecer, assim. Isso eu falo muito sobre isso, assim. A gente nunca pode menosprezar o potencial de quem está na nossa frente. Embora os médicos procurem muito crescer e alavancar os seus consultórios, captar pacientes, e sempre quando fala desse assunto, pensa, vou ter um Instagram, ou vou ter uma página, ou ter um podcast, que isso vai me trazer paciente. É uma forma de captação, mas a indicação é a grande forma de captação do paciente até hoje, sabe? O boca a boca na medicina funciona muito, tanto de colegas quanto de outros pacientes. E foi assim que eu comecei a conquistar. Eu entendi muito rápido. Infelizmente, muitos colegas demoram para perceber isso, que a excelência da minha entrega, que por trás daquela pessoa que estava ali sendo atendida por mim, tinha uma família, tinha um pai, tinha uma mãe, tinha um irmão, tinha um clube que ele frequentava, tinha um prédio que ele morava, tinha uma escola de filhos que ele, sabia que aquilo ali era uma rede de contatos. E foi assim, eu focava na entrega de cada consulta e as coisas começaram a acontecer. Claro que no começo, isso é uma dica muito importante, a construção da sua imagem, da sua marca, eu acho isso para qualquer profissão, durante a sua universidade, também te ajuda muito. Sim. Então, eu sempre fui um cara muito participativo, fazia de tudo na faculdade, era um cara da atlética, da competição, do esporte, isso é bom, mas eu também sempre passei essa imagem, eu era essa pessoa, um cara bom aluno, compromissado com os pacientes. E isso me ajuda muito até hoje, assim, no consultório. Eu tenho orgulho de falar isso. Eu tenho muitos médicos, colegas que têm tantos outros da mesma turma até, e indicam para mim porque eu construí essa imagem também durante a universidade. Então é uma dica importante, que o aluno às vezes está lá focado no hard skill, mas, durante a faculdade pense que você está construindo sua marca desde então, porque isso vai levar para a vida, né? Então, acho que foi isso. E aí as coisas começaram a virar. E aí, depois começa a entrar a gestão, e a gestão vai te alavancando. E foi assim que aconteceu. Que acaba vindo algumas consequências. E a gente falando sobre essa parte, até trazendo um pouco para a questão da imagem, né, pessoal, que se transforma numa imagem profissional. E a gente vê que, por vezes, né, isso acaba... Porque as pessoas tinham muito aquela questão do estigma de diferenciar, falando que... não, isso aqui é o lado pessoal, isso aqui é o lado profissional. Eu falo, não existe você ser um profissional
excepcional se você não é uma pessoa excepcional. Sem dúvida. Isso não tem como. Não tem como você se referenciar uma pessoa positivamente pelo lado profissional e no pessoal ela ser uma pessoa completamente ali omissa ou com várias características negativas. Então, assim, isso não tem como acontecer. E esse ponto que você trouxe realmente é algo que por vezes as pessoas não olham. E por quê? Porque durante toda a nossa vida, né, as pessoas não têm essa percepção, ela acha que quando ela for atuar ou quando eu for fazer algo, é quando ela vai se preocupar com aquilo. Só que é durante uma jornada que você faz toda uma construção de imagem, de relacionamento com as pessoas, Sim. porque foi o que você mencionou. Ou seja, você sempre teve em vários momentos de liderança, onde você estava sempre à frente ali, de repente, das pessoas, e a sua atuação perante eles ali como uma pessoa, porque você não era o profissional ainda, o cardiologista, né, o Dr. Carlos, Sim. mas você já trouxe para ele de uma forma muito sólida a pessoa que você era. Então, isso traz a confiança. É, sem dúvida. Eu não tinha essa maturidade, hein? Pra ser bem honesto, eu não tinha essa maturidade. Eu tava sendo eu mesmo. Mas hoje eu passo que você pode ser intencional, não é interesseiro. Você tá sendo intencional nas suas atitudes, construindo a sua própria imagem, sendo você mesmo, como você disse, na máscara cai uma hora, né? Mas você pode ser intencional nessa construção da sua marca desde sempre, mantendo a sua autenticidade, que é muito importante. Sim, né? concordo. E quando você trouxe falando sobre a questão do indicativo, né? Quando a gente fala hoje na verdade é uma coisa que é desde sempre, mas que a gente fala muito e a gente utiliza sobre dentro da área, quando a gente fala da experiência do cliente, do sucesso do cliente, é quando a gente começa a trabalhar e ter o enfoque de você ter o seu próprio cliente, né? Que no caso da medicina, os pacientes. Mas para que eles sejam multiplicadores da sua marca. A gente fala que tem um estágio e existem algumas ações que são promovidas que a gente constrói, tipo, ou as pessoas se tornarem embaixadores da marca, as pessoas para conquistar para que eles se tornem advogados da marca. Então, isso é uma estratégia de negócio, né? E por quê? Porque se você me indica algo, se eu te conheço, e você me indica algo que eu te pedi uma opinião, né? Se eu já tenho uma relação com você, minimamente é porque existe uma confiança, existe uma amizade, existe ali realmente a pessoa gosta da outra pessoa, então eu sei que você não vai me colocar numa furada. Sim, sim. Então esse é o ponto que você colocou de a cada entrega positiva que eu fazia, eu sabia que a pessoa ia reverberar isso para outras pessoas, é a melhor estratégia e é o que a gente realmente tem que olhar, que é hoje o que os enfoques desses pilares no relacionamento com o cliente querem trazer de forma mais clara para as pessoas. Porque você focar num tráfego pago para ficar trazendo cliente para sua clínica não tem como. Não é, exatamente, não engaja, não é? A pessoa não vai no médico porque viu um anúncio no Instagram. Eu falo, assim, não é que não é importante, eu tenho Instagram, eu trabalho isso, é uma outra forma de trabalhar, mas eu acho que para a profissão saúde, a rede social, por exemplo, ela é muito para trabalhar quem já é o seu cliente, quem já é o seu paciente. Você está sendo visto, está sendo lembrado, você passa os seus valores, ele olha ali os seus valores, ele vê que você é aquela pessoa que ele conhece. As pessoas que já querem ir em você por outro motivo, vão dar uma olhadinha lá quem é essa pessoa. Isso é o papel principal da rede social na saúde. Agora, a indicação é mais forte, com certeza. Eu não gosto, por exemplo, quando eu dou a mentoria, a gente fala de Google, por exemplo, né? Os sites de busca. O anúncio pago, aqueles que destacam, eu acho que, na minha opinião, o pessoal respeita quem pensa o contrário. Mas para a saúde, eu não sei. Eu acho que já passa, ele está lá porque ele pagou para estar lá na frente. Isso não mostra, talvez, que ele seja o melhor capacitado. Eu compraria um tênis de um anúncio que está pago ali nos primeiros índices. Mas quando eu vou procurar alguma coisa de saúde, profissão mais pessoal assim, eu procuro os primeiros, mas não dos pagos. Já pulo os pagos e começo mesmo. Então tem essas questões que na medicina são mais desafiadoras, um pouco diferente do mercado, né? Sim. E o médico tem que estar atento a isso. E um ponto importante é o médico, isso é legal de comentar, Ana Márcia, o médico tem que vencer uma barreira muito grande, que é uma crença muito limitante do passado, que o médico não pode ser empreendedor, que o médico não pode ser gestor, que o médico não pode fazer marketing. Isso porque pegava mal, porque era médico marqueteiro, etc. E isso que aconteceu, fez uma dicotomia. Ou você é um médico bom, competente, bem formado, tá lá no seu consultório, esperando o paciente chegar por causa do seu diploma, ou você é o médico picareta, charlatão, que está na internet. E isso é uma trava até hoje para colegas entrarem... Não só que... Não estou falando para você entrar na internet, fazer dancinha, mas para empreender mesmo. As pessoas têm trava de empreender, de pensar, de conversar sobre isso, sobre gestão, sobre clientes, sobre gestão de pessoas, porque acham que vai ser taxado como charlatão, e até dentro dos próprios médicos. Então, isso é uma coisa, um problema enorme na nossa área,
que graças a Deus a gente está vencendo essa barreira, mostrando que existe esse caminho do meio. Existe você ser um médico, eu posso falar, não é se gabar, eu sou bem formado, eu fiz cardiologia na USP. Existe o cara que é bem formado e pode ser gestor, aliás, deve ser empreendedor para sobreviver no mercado que está por vir aí. E a gente tem que desbravar essa barreira, sabe? Vencer isso, explicar para os nossos colegas que precisam vencer isso de uma vez por todas. Não, e o que você analisou agora, que, por exemplo, né? Que daí você faz na sua abrangência, eu traduzindo aqui, trazendo para o nosso universo que a gente fala de relacionamento ao cliente. Quando a gente fala, por exemplo, você sinalizou, é importante ele entender de, por exemplo, ele tá lá no Instagram, ele tá lá apresentando os vídeos no YouTube, ele tá lá no TikTok, que seja, isso a gente chama de omnicanalidade. Ou seja, é você estar presente em vários canais. Sim. Então, se você quer gerar conexões com as pessoas, você precisa estar presente em vários canais. E por que em vários canais? Porque cada canal, ele vai comportar um tipo de perfil de pessoa. Existem pessoas que vão estar basicamente atrelada a um Facebook, existem pessoas que vão estar completamente atreladas no Instagram, outras da geração Z, mas agora que vão estar no TikTok, outras que gostam do conteúdo mais profundo, que vai estar no YouTube, outras que gostam mais de ouvir um conhecimento no dinamismo do dia a dia, pelos streamings, pelos podcasts. Então, é essa a importância de você estar presente em vários pontos, e quando você se coloca presente ali, é o você gerar a conexão. Por quê? Porque é justamente o que você falou. E eu vejo realmente como isso, que precisa ser uma coisa que precisa ser, né, ter ali, ser um pouco mais de quebrar esse paradigma, de que, porque também se você parar pra pensar, tá? Vamos pensar aqui numa forma, tipo, completamente assim, olhando de fora. Se eu curso, né, ali, a faculdade, etc., e se eu não penso em gerir a minha própria jornada, eu vou deixar que outra pessoa faça isso por mim? Exato. E você vai deixar que outra pessoa vai fazer isso para você, que às vezes, muitas vezes, não tem essa... Não é expertise, a pessoa sabe falar de negócio, sabe fazer negócio, mas a medicina é uma coisa diferente. Por isso que eu gosto de consumir conteúdos de médicos, quando tem médicos, porque tem essa peculiaridade, essa especificidade, né? Então, acho que você não pode delegar, não deve delegar tudo. Fica muito frágil, né? Você tem que o médico tem que aprender, tem que se envolver e aprender, né? Sim. E a gente falando agora do crescimento exponencial, né? Que vocês tiveram lá atuando em dupla, de que do período de escassez ainda do início de cliente, que é um período também de início de jornada, que é complicado realmente para todo mundo, porque até que você adentre o mercado, que as pessoas realmente saibam quem é você, que ganha confiança. Por isso que eu falo que gerar conexão com o cliente através da confiança que você conquista, é primordial. Isso tem que ser o foco e tem que ser o olhar para todos aqueles profissionais, para todo mundo que presta um serviço, para todo mundo que vende um produto, você precisa passar isso para as pessoas. Então, vocês saíram desse estágio e hoje vocês têm uma clínica que comportam pessoas tem mais de 20 especialidades, não é isso? Tem mais de 20 médicos atuando. Não 20 especialidades, mas tem mais de 20 médicos atuando. E como foi? Como é que foi esse período para ir chegando, te trazendo novas pessoas? Dr. Carlos com a agenda lotada, Thaís também estava, precisamos de mais braço. Como foi essa migração e para você conseguir desenvolver para esse avanço de hoje? Porque aí vem outras questões, porque daí você já saiu da parte da formação do médico, que não tinha conhecimento de gestão, que precisou se aprofundar e iniciar a sua jornada junto com a sua esposa ali compartilhando, para sair do empreendedorismo, se tornar um empresário e, além de tudo, ser líder. Exato. Porque você é CEO da clínica. Então, fala um pouco sobre esses desafios aí, dos bônus e dos ônus, porque não vamos falar só da parte boa, vamos falar do que dá errado também, do que dá ruim, para ninguém cometer o mesmo erro aí, já saber o meio do caminho, tá? Porque ele vai falar um pouquinho mais pra frente, mas o Dr. Carlos contribui isso hoje para as pessoas, da galera da área médica, e isso é muito bom, porque a gente aprende com pessoas que já percorreram parte da jornada, que de repente outras pessoas aqui querem partilhar. Então, fala para esse desafio desse crescimento para hoje no estágio que vocês estão. As coisas foram acontecendo, a gente foi crescendo no nosso consultório individualmente e eu sempre tive um pavor, assim. Um pavor que o meu trabalho dependesse totalmente de mim. Já tinha essa consciência. Eu falei, Thaís, nós médicos, a gente vai envelhecer e é uma profissão que, assim, parece que não, mas ela tem uma demanda enorme de energia ali, sabe? Você fazer uma agenda de 10 pacientes no dia, até mais para colegas que atendem plano, etc. É muita energia demandada ali, né? E eu tinha esse pavor, sabe? Ela vai falar, puxa, eu tenho que fazer o negócio andar não dependendo só de mim. Sim. Eu já tinha essa ideia. E tão logo eu comecei a perceber crescimento, eu comecei a trazer parceiros. Um após outro. Sim. E isso também aconteceu com o RH, com os colaboradores. Muito da Thaís. A Thaís era mais
eu era mais contido, aquelas crenças limitantes, falava, não, estamos demais. E eu percebi que cada vez que eu trazia mais gente, melhorava meus processos e a clínica crescia exponencialmente, muito mais do que o custo daquela contratação. E aí, assim foi. Eu sempre foquei muito em passar para esses novos médicos que iam entrando a filosofia, nosso modo de trabalho, nossos propósitos, porque para não criar uma clínica muito desigual. Isso é bastante desafiador, porque os pacientes ainda naturalmente procuram mais a mim e a Thaís. Sim. E eu preciso construir essa autoridade dos outros médicos. Mas isso foi acontecendo, e cada vez mais e mais. E foi muito por demanda, assim, agenda lotada, e eu com essa ideia, não pode depender da gente, mais médico. Até o dia que eu senti o gostinho na pele de tirar umas férias e perceber que a clínica se pagou naquele mês. Eu falei, tá vendo? É sobre isso. É sobre isso. A gente tem que construir esse negócio, que a clínica tem essa autonomia e a gente tem essa liberdade de tempo. E foi assim, mantendo a filosofia, a qualidade do trabalho. E acontece que eu acabei navegando com uma onda, que é essa transição que está acontecendo agora, uma onda de escassez mesmo para os médicos. Ainda tem muita possibilidade para o médico, ainda tem muito emprego para médico, mas cada vez menos e cada vez os salários menos valorizados. As pessoas não sabem disso ainda, acham que você vai se formar e vai ser rico. Não é mais assim, já não é mais assim. Vai se matar de fazer plantão, qualquer coisa para conseguir. Vai se matar de fazer plantão. Vão acarretar outras questões, que são coisas que você também está um pouco à frente, que a gente vai falar um pouquinho mais. Exato. Recentemente a gente fez uma discussão num grupo de WhatsApp de colegas da residência, e a gente começou a comparar, a época que a gente acabou a residência, em 2011, o valor do mercado, de um carro, de um apartamento e do plantão. A gente fez essa comparação. E eu estou falando de plantões bons, em lugares bons. Eu posso falar esse dado porque esse dado é muito atual. Eu acabei de colocar isso na mentoria lá. De 2011 para 2023, o plantão médico valorizou 36%. Tá. Enquanto o custo de um carro popular, 300%. Metro quadrado de um bairro, 200 e poucos por cento, sabe? Então, acontece que além de envelhecer e ficar mais difícil, ter energia para trabalhar, o médico, o nosso dinheiro não valoriza. A moeda plantão, que o médico usa muito isso, vou dar 3 plantões para comprar esse celular, vou dar 5. A moeda plantão não acompanha. Então, o médico do futuro agora, tá? Que não empreender, e eu estou falando empreender de todas as formas, né? Do seu consultório, como eu faço no meu, ou empreender no mercado digital, ser influenciador, ser entrar numa health tech, enfim, o médico que não empreender, não tiver essa visão, ele não vai ter uma liberdade financeira confortável só com a medicina. Vai trabalhar muito para virar assim, a gente brinca, né? O médico, antes de se formava, ele garantia, sendo médico com um diploma, que ele ia ter uma viagem boa por ano, ia ter um carro ok, morar numa casa própria. Eu garanto que o médico do futuro agora, do futuro dos próximos 10 anos já, porque vai acontecer um boom no mercado de médicos entrando daqui para frente. O médico que não empreender, seja qualquer forma, ele vai ser médico, vai morar numa casa alugada, vai ter um carro popular e olhe lá, não vai conseguir viajar todo ano. É a realidade. Sim. E aí esse é meu terceiro ciclo, né? Depois que eu construo a clínica cresce, eu aprendo a virar empreendedor, eu falo, não, agora eu tenho que passar esse propósito para frente, tenho que ensinar isso para frente, né? Ajudar colegas a não entrarem nesses 95% de médicos que vão sofrer bastante no futuro, assim, sabe? Sem ser empreendedores. Sim. E eu acredito que também, né, olhando assim, para quem vê uma forma de fora de enxergar, a parte da medicina sempre ela foi muito pintada com glamour. E aí eu acredito que vem muito sobre esse ponto que você sinalizou sobre essa questão, né, da moeda plantão. Então, assim, o cara já sabia, tinha uma previsão pelo valor que ele faturava por plantão, do quanto ele precisava, vou fazer 8, 10 plantões aqui nesse período, onde eu consigo, né, ter a troca do carro, etc. Porque realmente havia uma valorização e um glamour maior sobre. O que eu acredito que isso mudou muito na última década, nos últimos anos. Eu acho que não chega a ser isso tão... E também, talvez, pela quantidade de profissionais já disponíveis no mercado. Porque eu acho que não era uma coisa que tinha tanto profissional como tem hoje em dia, né? Depois me corrija se eu estiver errado, mas é a visão olhando de fora. Os pacientes têm mais informação também hoje em dia, né? Exato. Que entra num quesito de que hoje as pessoas, com a questão do digital, elas têm muito mais acesso a informações.
Então, é um ponto do que eu trago, até aproveitando que eu não falei no início da gravação, mas aqui no meu livro apresentando para vocês, que em algum momento aí da tela vai aparecer um QR Code para que vocês possam adquirir, e onde eu falo em um dos primeiros capítulos, no Esse primeiro é o capítulo, meu, tá? Esse é o meu. esse é o Carlos vai levar para ele, mas no primeiro capítulo eu trago justamente falando sobre essa parte da era do cliente, que é o que a gente vive, o que seria essa era do cliente, a gente está na nossa realidade que você está mencionando. Porque com o quesito, a gente vem evoluindo na busca, né, no que significa o cliente para dentro do mercado, com várias pessoas que vieram contribuindo com isso, com Drucker que desenvolveu isso lá na década, em 60 e pouco, Drucker já afirmava sobre isso, depois em 85 isso ficou muito mais multiplicado, que foi falando também sobre o job to be done, ou seja, qual é o propósito que você, é o trabalho a ser bem feito e para quem. Então tudo isso é uma linha de desenvolvimento que vem desde a Revolução Industrial. A era do cliente, que é o que a gente denomina nesses últimos anos, ela foi muito acelerada com a pandemia. Por quê? Coisas que já eram para acontecer em 5, 10 anos foram aceleradas para acontecer em poucos meses. Sim. Porque a gente se viu simplesmente travado, sem direito de ir e vir, e precisando ficar parado dentro de casa. Então, o que se permaneceu sendo o nosso melhor amigo? Um Digital. celularzinho, o digital. Então, quando isso aqui se tornou na mão de todo mundo, as pessoas, primeiro, aquelas que nem utilizavam a internet, passaram a utilizar, porque aprenderam, porque era o único meio de falar com o filho, a avó de falar com o neto, de não sei o quê. Então as pessoas começaram a se envolver com aquilo e ali elas descobriram um grande potencial. A facilidade de compra, a facilidade de busca de profissionais, Comparação, né? a comparação e o quão simples é eu trocar uma pessoa pela outra. Exatamente. Nossa, é um assunto muito importante pra gente levar pra... Esse é o assunto que eu gosto de falar muito. Entende? Que daí entra esse ponto que você está falando. Porque daí a pessoa, ela virou uma referenciação que eu paro para olhar aqui. Sim. Ué, mas por que assim? Mas por que aquilo? Mas você tem uma clínica? Não, aquilo não tem. Pô, uma clínica tem isso, a clínica... Discurse. Deixa eu discursar sobre isso, porque não, isso é realmente um assunto que eu amo falar, porque isso é uma crença do médico. O médico tem a crença que, e eu vou falar exatamente sobre isso que é o que você trabalha muito, a transformação do cliente, a transformação das pessoas, e o paciente é um cliente e ele Sim. se transformou, especialmente depois da era digital, da pandemia. O médico tem a crença que basta ele ter um consultório, botar o diploma nas costas, vai encher o consultório, e ele, não só isso, que ele pode atender aquela pessoa de qualquer jeito, desde que ele entregue para aquela pessoa um diagnóstico correto, ou um remédio correto, um tratamento correto. Isso acabou. Esse modelo de medicina hierárquico que o médico tem, porque ele é professor ou doutor, ou porque ele é formado não sei aonde, e ele pode falar com o paciente do jeito que ele quiser, que ele pode impor o tratamento que ele quiser, que a recepção dele pode ser do jeito que ele quiser, que ele não está nem aí para aquilo. Esquece, pessoal. Acabou. Se você praticar a medicina dessa forma, a melhor formação que você tiver, o melhor resultado que você entrar, não estou duvidando da questão técnica. Você pode ser realmente Sim. um cara muito competente do diagnóstico, do tratamento. As pessoas não buscam mais só isso. Por quê? Porque as pessoas comparam. A pessoa quer ter uma experiência, ela quer ir perto de casa, ela quer ser bem atendida, ela quer receber uma recepção aconchegante, que a recepcionista seja prática e rápida, porque senão ela não quer perder tempo, ela já quer ir para o outro médico. A questão técnica é sempre importante, é lógico que é importante, mas já não é o mais importante. Apenas isso. Eu vou te dar um exemplo disso, dentro da jornada do cliente, se o médico não tivesse olhar, tem o pré, o consulta e o pós-consulta, eu vou falar um exemplo de pós-consulta. Essas faz umas 2 semanas, atendi uma paciente que ela chegou e eu percebi que era um caso que já tinha frequentado outros cardiologistas, doenças cardiológicas mais sérias. E aí eu falei assim, eu vi que tinha um monte de pedido de exame, falei, desculpa perguntar, mas por que você está trocando de médico? Quem me indicou, sempre faço essa triagem, né? E ela falou, olha, doutor, o último médico que eu fui, eu conhecia, um excelente profissional, assim, muito bom, que eu sei tecnicamente é muito bom. Ela falou assim, ele é realmente muito bom. Ele fez o diagnóstico correto, ele fez o tratamento correto, ela usou esse termo. Olha o termo business. O pós-venda dele é péssimo. Você entende a dimensão disso? A pessoa está trocando um cardiologista por outro, particular, pagando uma nota. A dificuldade que você tem para esse paciente chegar até você, ele tem que pegar uma indicação, ele tem que acreditar, a sua secretária tem que atender bem ele, a recepção tem que ser boa. Olha quantos passos ele passou na jornada para chegar até você. Você entrega uma consulta boa, você entrega o diagnóstico correto, o tratamento correto, aí o pós-venda foi ruim. É isso, é sobre isso. O médico que não abriu o olho para isso, se não se adapta. O cliente hoje em dia tem esse nível de exigência. Não é só o cliente do diagnóstico do Google, também é o diagnóstico Google que eles trazem. Mas é o cliente, é o paciente que quer ser bem atendido em todo esse processo. Na marcação, no pós-consulta, quer ter acesso ao médico.
Você entendeu que não dá mais para você contar só com o seu diploma, depois que você forma? Vai falir o consultório, por melhor que você seja. Então, isso eu vejo todo dia, Elamar. Todo dia eu vejo gente que vai e vem de clínicas. Eu posso contar mais uma experiência Pode, aqui? claro. São os exemplos que as pessoas se conectam e aí elas aprendem mais facilmente. Exato, sobre como é importante a gestão de pessoas, né? E o olhar para o cliente. Na verdade, eu não acredito só no olhar para o cliente. Eu acredito que tem que ter um olhar para o cliente, mas tem que ter um olhar para as pessoas e tem a liderança. Acho que isso é que... Você vai gostar do que está no livro, porque fala exatamente sobre isso. Exatamente o cliente é uma consequência, mas tem que ter... mas olha como a experiência, um exemplo de experiência. Recentemente eu dei convênio para as secretárias. Então, todos os funcionários da clínica, eles têm um plano de saúde. Foi uma conquista. Nossa, eu comemorei muito esse dia. Eu queria muito, sempre sonhei dar isso para elas. E aí, consegui dar. Hoje elas têm. E aí, a gente estava fazendo uma reunião. Eu abro um espaço para cada um falar um pouco. E uma das minhas funcionárias falou assim, eu estou muito orgulhosa do nosso atendimento, de como a gente faz medicina, como a gente faz nosso negócio aqui, porque eu fui usar o nosso convênio essa semana e foi péssima a experiência. Eu falei, conta mais um pouco sobre isso. E ela começou a contar. Ela falou, olha, eu cheguei na clínica, tinha um botão para tirar a senha, que eu já achei super informal. E o botão estava quebrado. E aí apertava um botão, saía outra senha, não tinha ninguém para me ajudar. E eu fui conversar com a secretária uma estava de uniforme, outra não. Outra estava com a camiseta do Mickey. E, sabe, sem crachá. Foi grosseiro. Uma estava comendo. Doutor, você sempre fala que não pode ter comida, sabe? Ela reparou em tudo. E estava destruindo a experiência. Detrator Sim. Total. Ou seja, nenhuma daquelas minhas funcionárias vão frequentar aquela clínica, que era pertíssimo da clínica, que podia ser um lugar que o médico ali ia ter... Uma parceria com vocês pra alguma comigo, coisa. Exatamente. E aí eu cheguei, eu fiquei de olho, pensei, agora é uma oportunidade, né? Eu falei, pessoal, alguém em algum momento... Pra que ela foi nessa consulta? Pra quê? Pra que ela foi nessa clínica? Pra ir no médico. Eu falei, em algum momento ela gostou da experiência? Não, doutor, ela odiou. Ela vai voltar? Não. Vocês vão nessa clínica? Não. Legal. Em algum momento ela falou da consulta médica? Aí aquele silêncio. Não falou. Eu falei, não vou dar o nome dela aqui. Falei, fulana, como é que foi a consulta? Ah, foi boa. A consulta foi boa. Ele me atendeu bem, o médico era atencioso, carinhoso, me atendeu bem, me deu a receita. Eu falei, olha isso. Ela foi para uma consulta... Mas o resto? Ela foi para uma consulta médica. Seria o principal objetivo. Seria o principal. E olha como a percepção é para qualquer tipo de público. Ela estava numa clínica mais popular. Mas olha a percepção de valor. Ela não quer mais ser atendida dessa forma. Ninguém quer ser atendido mal atendido. A consulta é um papel muito importante. É óbvio que o seu hard skill ali é muito importante. Mas não é tudo mais. Não. Então, são 2 exemplos recentes que aconteceram. Sim, e o que comprova e ratifica sobre hoje a gente tratar e trazer que realmente, para quem não tiver, como você bem sinalizou, não tiver isso, né? A gente está falando aqui especificamente da parte médica, porque nós estamos com um médico aqui, né, gente, com a gente, mas o que é uma questão de uma tendência do mercado, isso já foi até sinalizado entre alguns dos pontos para 2024 e 2025, que é a ascensão dessa questão do foco da experiência do cliente. Quando a gente fala da área de medicina, a gente fala da jornada do paciente, né, da experiência do paciente, que se não existir, vai haver essas trocas e isso vale para todo mundo. É a mesma coisa que você for no restaurante, entendeu? Você passar uma experiência extremamente negativa e de repente a pessoa se contar e ter uma narrativa. Ah, porque o garçom me tratou assim, porque foi grosso, né? E aí alguém virar e te perguntar, mas e a comida? A comida até que estava boa. E você foi lá para comer a comida. Sim. Mas só que a junção dos outros fatores, elas foram também tão negativas que aquele local para você se tornou como uma referência negativa. E é o que acontece em todos os ambientes. Por quê? Se a gente não se preocupar de realmente primeiro entender que essa construção, porque foi bem como você bem sinalizou, que eu brinquei que está no livro, que essa construção ela é de dentro para fora. Sim. O que acontece para fora é uma consequência. Obviamente que existem estratégias, coisas específicas que você vai olhar para direcionar para lá. Só que esse desenho, ele acontece lá dentro. Liderança, colaborador. Sim. Então, esse papel aqui, aí, por exemplo, que ela falou da experiência negativa que por vezes acontece, o colaborador está acontecendo isso, isso e isso. Aí, às vezes eu te pergunto, cadê o líder? Sim, eu falei, certamente essa pessoa não está aqui vendo o que está acontecendo. Qual é o olhar? Será que ele sabe que aquilo é errado? Entendeu? Será que ele sabe que não é apropriado não, mas é porque a clínica tá cheia, muita demanda, não dá tempo de ir almoçar, come aqui na bancada mesmo na recepção. Será que ele sabe o quanto que isso gera uma imagem negativa para a própria clínica dele, ao invés de ele achar que está facilitando para atender alguém, ele está gerando uma impressão negativa de quem está entrando? Sim. E aí, a gente até aproveitando e trazendo
sobre as experiências que você narrou agora, e com esses estágios, né, vamos colocar que a gente faz sempre a nossa construção da jornada, a gente vai passando pelos passos ali, subindo cada degrau. E hoje, depois você fala se é de hoje há quanto tempo, que você viu, bom, eu preciso fazer com que demais profissionais, demais colegas, eles passem a entender sobre como olhar para o negócio como um negócio, né, de entender sobre gestão, do que é importante considerar, que foi quando você se olhou e falou, bom, eu acredito que agora, com essa bagagem do que eu já fiz, eu posso auxiliar outros médicos para que eles possam ter esse olhar, que é uma mentoria que você passou a desenvolver. Isso. Fala um pouco desse start, né, do que você coloca como objetivo, como é que vem sendo essa construção, há quanto tempo que tá, tipo, quando veio do um aluno para quantos que você já tá hoje, como é que tá sendo esse desafio para você? Legal. Que saiu do médico que virou empreendedor, que virou empresário e que agora professor. Exatamente. Porque quando a gente dá a mentoria, a gente se torna um professor. Exatamente. A gente está ali gerando educação para outras pessoas. Muito legal. Assim, eu consigo separar a minha jornada em ciclos, né? O ciclo de formação, de início de carreira, até o início da carreira ali, quando eu comecei a trabalhar com os residentes no Sírio, quando eu comecei o consultório do meu pai. Aí eu vou para uma outra fase da minha vida, que é o ciclo empreendedor, construir a minha clínica, criar independência, criar a independência da clínica, o meu consultório particular em paralelo, que vai muito bem, graças a Deus. E aí começa com isso, sobrar tempo, vamos colocar assim, né, com a organização tempo, para poder fazer o que eu mais amo, que é continuar empreendendo. Eu não consigo parar. Uhum. Eu já construí ali um negócio e eu preciso empreender, é uma coisa minha, eu gosto de empreender. E essa sementinha começou a nascer em mim faz uns 2 anos, que eu comecei a falar assim, tá bom, beleza, agora eu estou organizado, meu consultório já está andando muito bem, agora eu quero manter, mas eu quero empreender. Uhum. Eu quero empreender, eu gosto de empreender, eu quero construir um negócio novo. No que eu vou empreender? E eu já tinha essa visão do mundo digital, que era poderoso, e eu tenho 2 características pessoais que eu até fiz alguns treinamentos, mas eu gosto muito, é liderança e ensino. Eu gosto de ensinar. Então, um dos papéis que eu tinha no hospital era ficar com os residentes. Eu sempre fiquei com os residentes. E aí, olha como que são as coisas. Normalmente, os residentes esperam, quando eles ficam com um preceptor, a gente era um tutor deles ali. Eles esperam que o tutor vai ensinar sobre cardiologia, os últimos artigos científicos, etc. Só que todos os dias eles tinham um tutor. E o meu era numa quarta-feira. E aí, quando eu chegava para eles, a minha tutoria, eu falava assim, hoje é tutoria da vida real. Eu falava, fechem os livros, fechem os artigos científicos, eu vou explicar para vocês como é que é a vida de ser médico. O que vocês precisam saber para crescer como médico, como é que se atende um paciente, como é que se resolve um conflito, como é que gerencia pessoas. Ou seja, já era meu, sabe? Uhum. E naquela época eu não estava nem imaginando construir uma mentoria. E aí, quando eu parei para pensar, eu falei, tá bom, o que eu vou fazer para empreender? No começo eu tive umas ideias de construir uma startup no mundo digital. Depois eu falei, não, eu quero trabalhar com ensino, é uma coisa que eu amo, eu sei fazer. Acho que eu vou ensinar alunos. A gente também comecei a construir um negócio. Mas, de fato, por vários motivos, não cabe aqui comentar, mas por vários motivos as coisas não andaram como eu imaginava. E até que eu olhei para mim mesmo e eu gravei um vídeo. Isso é engraçado, essa história. Ninguém sabe, ninguém tem esse vídeo. Só minha esposa tem esse vídeo, a Thaís, você conhece. E eu mandei um vídeo pra ela. Eu gravei eu falando, eu falei, eu quero que você guarde esse vídeo. E eu falei assim, chega de tentar mudar o que eu sempre fiz. Eu sempre construí as coisas com o meu esforço, com o meu perfil, por eu ser executor. Por que eu estou procurando atalhos agora? Por que eu estou procurando parceiros de tudo? Não que a gente não tem que ter parceiro, mas porque eu quero que as pessoas não estão no mesmo momento que o meu. Eu tenho essa liberdade de tempo. Eu falo para empreender, pessoal. As pessoas querem empreender para ganhar tempo e dinheiro. Mas, na verdade, para você conseguir empreender, você já precisa ter um pouco de tempo e dinheiro. Então, você não consegue empreender, porque o boleto vai falar mais alto. Sim. E aí, eu tava nesse momento, eu falei para a Thaís, eu não quero mais atalho, eu vou fazer acontecer. E o que eu vou fazer? Eu falei, eu vou ensinar médicos o que eu mais sei, que é empreender, que é construir uma carreira de sucesso. Eu sei quanto isso é importante, eu sei quanto isso é um oceano azul, eu sei o quanto vai ser doloroso para o médico que não empreender no futuro, porque eu sei como é que está acontecendo, eu sei o que está acontecendo no mercado. Sim. São 230 escolas médicas prontas para serem abertas. São mais de 40 mil médicos por ano no mercado. A gente vai ter 1 milhão de médicos em 2030 no mercado. A relação médico-paciente nos grandes centros já é absurdamente péssima, assim, ruim. Ou seja, lei da oferta e da procura vai começar a desvalorizar o mercado.
Eu falei, então, tá bom, então aí tá escolhido o nicho, eu quero ensinar médicos, eu vou ensinar o que eu sei. Daí eu falei, eu vou me testar. Eu falei, eu vou construir como se eu fosse construir um curso. E aí eu falei, deixa eu ver se eu sei, se é isso mesmo. Eu comecei a construir o curso e eu construí em 2 semanas, 40 aulas. Porque era tudo intuitivo, é tudo minha prática, é meu dia a dia já há muitos anos. Eu falei, então é isso, eu sei fazer, eu sei falar sobre isso. Qualquer pessoa, não precisa preparar para conversar com você aqui hoje, porque é o meu assunto. E aí foi isso, então aí eu falei, vou criar um curso, uma mentoria. Só que eu queria fazer uma coisa muito profissional, então é o que eu estou fazendo, entrando em outras mentorias, investindo em desenvolvimento pessoal, você sabe, para poder dar a melhor entrega, né? E, puxa, eu estou tendo uma surpresa muito agradável. Então, hoje eu estou com um grupo de mais de 100 médicos me acompanhando de perto, assim, vamos dizer, aquecidos ali para consumir. Não é um grupo de Instagram, é um grupo de WhatsApp meu, com médicos com essa visão empreendedora. E a mentoria vai lançar agora. Hoje a gente está gravando à tarde, à noite eu vou fazer uma aula, a mentoria começa daqui 2 semanas. E aí já tem muitos produtos já na esteira, já prontos para serem lançados a sequência. Vai ser uma mentoria começo, meio e fim, essa. Sim. E na sequência já tem uma mentoria continuada, porque eu acredito muito que eu consigo impactar muita pessoa se eu ficar no mano a mano com ela ali. Já tem esse produto também e vão vir outras coisas. Tem livros sendo escritos, eu estou escrevendo 2 livros sobre isso no momento. Tem e-book, tem mentoria, tem podcast que eu vou lançar, então tem muita coisa rolando. Não, e é bem positivo, né? Como você falou, a gente ainda é o produto em si que vai acontecer. Então, galera, já fica o convite. Provavelmente pode ser que o episódio já tenha acontecido a mentoria ou ainda não. Mas depois vocês vão, no final, né? O Dr. Carlos vai deixar as redes sociais. Vocês vão lá na rede social, quem é a galera aí da área de medicina e queira estar mais envolvido e perto para poder acompanhar, então vai lá, entra para poder ter essa informação específica da área de atuação de vocês. Mas, ou seja, já são 100 pessoas no start de interesse para poder ter esse desenvolvimento. Sem nenhum investimento de captação, porque as pessoas que confiam no meu trabalho, conhecem a minha história, conhecem o que eu construí, se identificaram e eu, assim, despretensioso total, não tô sem pretensão nenhuma inicial, assim, de cara, de estourar. Sim. Foi muito surpresa para mim, assim, isso eu tô falando de em 3 semanas eu construí um grupo de 100 pessoas, assim. E isso é importante a gente colocar, né, como ponto de foco, né, de trazer um enfoque exatamente para isso, por quê? Isso é consequência daquilo que a gente constrói durante a nossa trajetória profissional, né? Quando a gente fala hoje, principalmente as pessoas têm a prática sempre de qualquer nomenclatura que está um pouco mais em ascensão, as pessoas gostam às vezes de distorcer um pouco do conceito, do que realmente é aquilo, né? E a questão do mentor, né, de mentoria, ficou uma coisa muito, às vezes, banalizada. E aí as pessoas não conseguem ver a dimensão ou quão importante é quando você estar num grupo de mentoria, quando você tem um mentor. Porque o mentor, gente, qual que é o diferencial dele para qualquer outro profissional, né? O coach, etc. O que é a mentoria? A mentoria é quando o profissional que está ali te instruindo, te direcionando, ele executou, ele passou pela jornada daquilo que ele está ensinando. Ele não leu o livro e vai lá dar aula de mentoria. Pelo menos não deveria. Exatamente. Eu não sei se isso acontece por aí. Deve ter, tem, né? Tem, né? Pelo menos não deveria ser assim. Mas o que acontece? Naquilo que a pessoa presta na questão da mentoria de negócio, na consultoria empresarial, que a consultoria ela tá dentro de uma mentoria, é porque o profissional ele tem o know-how sobre aquilo. Né? Como no caso, nesse período aqui que a gente está aqui conversando, ele trouxe justamente a sua abordagem. Tive a minha formação, daquilo eu tive a experiência para poder fazer uma gestão, de fazer realmente o meu negócio funcionar e dar certo. Ou seja, ele já sabe o que com certeza ele fez no momento que ele abriu, do porquê que inicialmente a agenda ficou vazia, do porquê que ele teve, de repente, pacientes que foram atendidos e depois não voltaram mais. Certeza. Tudo isso são coisas que já passa a ser do conhecimento, que a gente vai fazer o quê? É eu orientar para outra pessoa para que esse erro ela não cometa. Exato. E quando você otimiza o erro da jornada, você ganha o quê? Tempo. Tempo. É muito. Só que a gente faz, né? Só quem já fez uma mentoria sabe o quão poderoso, o quão é acelerador, né? Porque é o que você falou, é aquele negócio, amigo, não vai por aqui porque aqui eu já fui. Exato. E dá ruim. Exato. Não vai por aqui, não vai por aqui. E aí você ganha um tempo enorme sobre isso, né? E é isso que eu quero poder contribuir. Esse é meu propósito maior. Lógico que é um business, é um negócio que eu estou montando. Lógico que a gente quer ganhar dinheiro com isso. Mas eu tenho eu coloco o propósito à frente das coisas. E eu quero muito mesmo que muitos colegas
não passem pela dificuldade que está sendo prevista aí, sabe? Sim. E eu sei que eu posso ajudar, porque eu sei que é o que eu falei, eu vivi na pele o jogo, né? A gente tem... Você conhece o game. Conheço que o é o que game. eu falo. Da mesma forma de quando eu falo sobre a questão de gestão de cliente, de relacionamento, eu conheço o game. Já Eu tô trabalhou com desde isso. 2004, 2005 nisso e conheço os dois lados. Eu comecei como uma atendente de call center, passei por um atendente de uma empresa, até virar gestora dentro de uma empresa e até abrir negócios pautados sempre no relacionamento com o cliente. Passou Então, ou por seja... tudo. É a vivência do que a gente conquista e o papel hoje é justamente quando você vai orientar alguém, é otimizar. Falar, olha, o que você precisa olhar é isso aqui, porque isso aqui é indicativo disso, você corrige isso daqui. Esse é o nosso papel, que vem o papel de uma parte do propósito e, obviamente, que isso é um business. É né? lógico. Vivemos num mundo capitalista e precisamos, obviamente, de quê, né, gente? Para que possa viver. Não ser Dinheiro. hipócrita, lógico. Que Então, vira um assim, negócio. aqui não há nenhum pecado de falar sobre isso. De jeito nenhum. E além da mentoria, que é esse projeto que já está em andamento, você está à frente de algumas outras ações que você vem focando. Legal. Fala um pouquinho do porquê do burnout, por exemplo, que eu sei que é um dos que você está com bandeira olhar, que eu levanto. uma bandeira. Por que isso surgiu? Vou contar. Porque você passou também, Exato. e hoje você quer multiplicar. Fala um pouco, porque como você falou sobre essa questão do médico, e eu vejo, porque eu tenho algumas amigas da área que também trabalham com esse foco na questão da saúde, de falar de quanto vale a tua saúde para você viver de plantões para subsidiar alguma coisa. E aí eu acho que o custo que vem em algum sentido, em alguns momentos, pode ser esse. Então fala um pouquinho. Parabéns. Isso que é uma host, né? É um nível. A pessoa conhece a pessoa que está entrevistando. É muito legal. Parabéns. Assim. Muito legal e muito bom a gente tocar esse assunto, que a gente pode ajudar muita gente. Sim. Realmente, o médico sofre muito com transtorno de saúde mental. É uma classe onde é muito prevalente ansiedade, depressão, burnout e suicídio mesmo. Muito, mas muito prevalente, mais do que outras profissões. E eu já trabalhava com cardiologia e medicina do estilo de vida. Eu adoro medicina do estilo de vida. Para quem não conhece, é você trabalhar medicina preventiva. Isso aqui eu estou falando de ciência, tá, gente? Não é nenhum soro colorido, não. É muito pelo contrário. É exercício físico, sono, saúde mental, conexões pessoais, né? Espiritualização, enfim, tudo que realmente tem evidências que faz uma medicina que previne doenças crônicas. Eu já trabalhava isso no dia a dia. E aí eu estava nessa fase empreendedor, eu sou um cara executor, muitas coisas acontecendo, consultório crescendo, saindo de vínculos de trabalho para poder só trabalhar na clínica. Começou a haver alguns assédios de hospitais querendo meio que comprar a minha clínica, coisas boas profissionais, tá? E eu não percebi que eu entrei nesse turn de trabalho, dando conta de tudo, aceito tudo, falo sim pra tudo, e eu tive um burnout. Eu que fui um cara que nunca frequentei um psicólogo, assim, eu nunca indico, tá, pessoal? Eu indico muito. Mas eu sempre fui uma pessoa que muito me resolvia as coisas, minhas questões sozinho. Tive um burnout de fato, foi uma coisa muito assustadora pra mim, até absorver e aceitar que aquilo foi uma manifestação física de uma questão, uma estafa mental. E me cuidei, comecei a melhorar, e aí eu falei, puxa, tem que ajudar as pessoas com relação a isso. Tem que ajudar as pessoas, como que eu vou escalar isso de forma que eu atinja mais pessoas. E aí eu com uma colega minha, que é vizinha de prédio, eu sou médico da mãe dela, ela é médica, pediatra, só que ela é especialista em medicina do estilo de vida, a Flávia, que é um amor, manja muito de medicina do estilo de vida. Ela me chamou para um café, e eu sou daqueles caras que vejo oportunidade em tudo, crio oportunidade em tudo, você conhece o perfil. A gente estava tomando um café que era para ver se a gente conseguia, sabe, trocar umas figurinhas sobre medicina do estilo de vida. Ela sabia que eu praticava, ela é esportista, sou esportista. Aí ela começou a falar, eu falei, Flá, se a gente levasse para o mundo corporativo isso? E se a gente levasse para o mundo corporativo como as pessoas podem se cuidar de forma de ensino, não construir uma coisa física, mas de forma de ensino, que as pessoas têm que olhar para a saúde de forma preventiva, através da medicina do estilo de vida, para evitar doenças crônicas todas, obesidade, hipertensão, diabetes, e também o burnout. Sabe, a gente tem um número de dias perdidos, o burnout tem um impacto de saúde e financeiro absurdo para as empresas. Tem um número que eu acho que são 9 milhões de dias anuais perdidos por pessoas afastadas. Caramba. De burnout.
é muito impacto financeiro para as empresas e para a saúde das pessoas. Eu tenho pacientes, nossa, eu tenho casos tristes no consultório, muito tristes de burnout. Falei, vamos levantar essa bandeira e isso vai ser muito mais escalável se a gente levar para o mundo corporativo. Daí a gente cria essa mentoria, que chama H-Mentoria, que é uma esteira de produtos, inclusive mentoria, para treinar o mundo corporativo a um autocuidado, medicina de estilo de vida. Isso está nascendo também, a gente começou forte, a gente construiu já a estrutura toda, o business plan está feito. A gente já tem até um cliente grande. Aí chegou o final do ano, eu precisei dar uma pausa, e aí entrou com a minha mentoria, então eu estou terminando a minha mentoria, elas estão sabendo disso, que eu vou voltar de viagem agora, e daqui 15 dias eu vou retomar as conversas com os clientes da H-Mentoria que estavam lançados, mas aí tem essa bandeira também. Também tem esse negócio que é espalhar para o mundo corporativo como prevenir o burnout através da medicina do estilo de vida. Isso me conectou com a Isa, que você veio aqui, maravilhosa, que tem a mesma bandeira. E eu pretendo fazer muita coisa próxima a ela, porque eu acho que ela tem esse potencial, ela é maravilhosa e pode me ajudar nisso também. Sim, e eu acredito, né, o Carlos, porque o que acontece? É algo que vem hoje sendo muito levantado e muito discutido até pelas questões do número de casos. Você falou, por exemplo, né, esse número assustador de mais de 9 milhões, vamos colocar a referência ano, de ausência, por exemplo. E por quê? Porque por vezes, né, como isso também acontece, a gente gosta muito do que faz. Então, grande maioria das pessoas, ela não se vê que está num exagero do que está fazendo. Exato. Não consegue enxergar isso, né? Só que o seu corpo, ele vai te dar algum sinal. E por vezes você não tem ideia. Não dá conta. Então, eu acredito que esse olhar para trazer o despertar da consciência, porque é sempre aquilo, né? É a prevenção. Né? Exato. A gente tratar, né? Não precisa esperar chegar, dar a pane no sistema, vamos dizer assim. Fica mais difícil depois que dá. Para você corrigir, mas tipo, né? Quais são os cuidados, as cautelas, né? Tanto dentro do mundo corporativo ou a gente mesmo como profissionais ali independentes, quais são os cuidados que você vai ter para evitar, né? Para minimizar com que isso aconteça, né? A Isa até fala uma coisa muito, muito bacana, que é aquilo, você se coloca na sua agenda? A Isa tem umas frases maravilhosas que eu adoro. Essa é uma delas que ela fala. Que eu acredito que é um ponto realmente... Acho que todo mundo já teve um pouquinho desse passo. Eu já tive um pouquinho disso, não cheguei, né? Eu não tive burnout, mas você sente uma exaustão, principalmente mental. Sim. Então, porque eu sou muito workaholic, amo tudo isso que eu faço, e pelo fato de, às vezes, estar me deslocando muito de um lugar para o outro, mas você sente que o seu corpo pede pausa. Eu, quando emendo o deslocamento de um local para o outro, quando eu chego na minha casa, parece que eu preciso ter 1 dia, 2 dias off. É como se eu tivesse que me reenergizar para continuar. Porque se eu continuar logo em sequência... Vai dar ruim. Que bom que você tem essa consciência, entendeu? Mas não são todos. E você, a primeira coisa, você falou uma frase que é, assim, normalmente o perfil de maior incidência de burnout ou estresse no trabalho são pessoas executoras e que amam o que fazem. Não é, às vezes a pessoa tem... não, é a pessoa que não gosta do trabalho, você sabe que não gosta do ambiente. Não, normalmente são as pessoas que realmente amam o que fazem. E que colocam o trabalho na frente de tudo. Sim, tem sinais que você pode passar a perceber. Então, mudança de comportamento em casa, irritabilidade com coisas que normalmente não deveriam te irritar daquela forma. Falta de vontade de ir no trabalho, que você sempre teve, poxa, tô estranho, não tô com vontade de trabalho hoje, uma coisa que não é habitual sua, queda na produtividade, aí começam as coisas maiores, lapsos de memória, sintomas físicos, taquicardia, palpitação, sudorese, insônia, aí quando você vê, você já tá nesse bloco. E aí normalmente, é o que a Isa sempre fala também, tem um assédio, qualquer que seja o assédio, e aí que é o estopim para você ter de fato a síndrome, que é o sintoma físico que te paralisa mesmo, te faz parar, o cérebro te desliga. Chega, acabou pra você, não dá mais pra você continuar. Deu ruim, para que não dá mais. Então é isso que acontece, essa é a síndrome, né? E como a prevenção é a estratégia, por isso que eu acredito tanto na medicina do estilo de vida como prevenção. Primeiro é o conhecimento, é isso que a gente está fazendo, que a Isa faz, que é divulgar o conhecimento. E a prevenção trabalhar todos os pilares da medicina do estilo de vida são muito, muito fortes para a prevenção do burnout, que é atividade física, uma nutrição, hidratação, sono. Talvez dos pilares da medicina do estilo de vida, o sono sejam os principais a serem muito bem cuidados para você prevenir o burnout.
E isso dá para dissertar um pouco sobre cada pilar, né? Sim. Mas saúde mental, então, terapia, conexões, ter fortes conexões pessoais, familiares, relações familiares, fé, não estou falando aqui de religião, uma fé num bem maior. Tudo isso são medidas preventivas. E o que eu aconselho hoje, eu trabalho muito isso no consultório, né? Eu tenho programas de tratamento no consultório para várias coisas, emagrecimento e também para estresse. E o que eu acho que é mais poderoso é assim, você construir rotinas mesmo. Ensinar o paciente a construir rotinas. É o que até o Joel fala bastante sobre isso também, né? Você identificar os pilares das rotinas. Eu divido um pouco diferente do Joel. O Joel divide em rotina energética. Sim. Eu divido em rotina física, mental, trabalho, enfim. E aí eu divido essa rotina e você constrói um calendário de ação para esse paciente. E hoje eu tenho o meu. Neto, o que eu faço? Vou contar rapidinho o que eu faço. Eu tenho atividade física regular. Meu dia começa às 11. Eu construí uma rotina que me permite que minha agenda de consultório comece às 11, porque até às 11 eu estou cuidando de mim. Eu treino, eu quero fazer um Ironman, eu treino 2 horas por dia, eu medito de manhã, eu fico com a Thaís de manhã, eu tenho um checklist, um to-do que eu tenho que beijar meus filhos antes de sair de casa. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho que beijar a Thaís todo dia de manhã. Sabe essas mínimas coisas? Eu tomo um banho gelado depois do treino, faço as afirmações positivas. Eu comecei a colocar essas coisas na minha rotina. Essas coisas que parece que aos poucos vai somando pecinhas. Que muitas vezes as pessoas ignoram. Ignora, uma bobagem, afirmação positiva no banho. Eu coloco um chá à noite, que é um momento de gratidão. Meu filho esses dias perguntou no jantar, você tá engraçado. Falei, pai, eu tava tomando chá, já tava preparando meu chá. A gente tem um momento que uma das coisas que eu tenho que é uma hora de qualidade com eles. E na sequência, bota na cama e eu fico sozinho, 5, 10 minutos, sozinho. Com o chá na sala, apago as luzes, tem uma vista bem bonita no meu apartamento. Eu fico sozinho, olhando a vista e gratidão. Aí eu tava preparando um chá e ele olhou pra mim, meu filho do meio, Rafa. Papai, você gosta de chá? Aí eu falei assim, odeio. Como assim odeio? Você toma todo dia. Eu falei, a gente não faz tudo que a gente gosta. E eu criei esse hábito. Hoje o chá eu nem percebo, eu tomo sem perceber. É um hábito que eu tomo um chá, faço palavras de gratidão. Melhorei o meu sono, eu tenho leitura, toda noite eu tenho que ler 1,5 livro por mês. Sim. Enfim, construir o meu calendário de ações, eu ajudo os pacientes a construir o deles, para me ajudar a prevenir. Sim. E acredito que esse cuidado, né, foi como você falou, né, a gente ter essa identificação, a gente criar essas ações do que eu posso fazer para que isso realmente possa evitar, e acredito que são pequenas ações que as pessoas não têm o conhecimento de que pode ser simples. Sim, Tipo, simples. porque pode ser simples, né? Eu me preocupar de cuidar do meu corpo, é a pessoa entender se, né, vamos dizer, a gente pelo nosso cotidiano, é uma coisa que naturalmente a gente deveria fazer, é dormir bem. Se, de repente, você está dormindo tão pouco, né? Se para dormir você precisa tomar alguma coisa para dormir todos os dias. Cara, se você tem insônia quase todas as noites, é sinônimo de que alguma coisa não está rolando. Sem dúvida. Né? Então, assim, alguma preocupação, qualquer coisa ali que esteja te gerando esse tipo de efeito. É o seu corpo dando sinal. É isso. Então é importante usar esses canais. A gente às vezes não subestima a importância do nosso papel nisso aqui. Que legal você trazer isso. Porque assim, muito bom você me conhece a minha história e a gente poder passar isso para os outros. Quantas pessoas a gente não pode estar ajudando, né? E é isso. A gente ignora o nosso sono. A gente passa 1/3 da vida dormindo. E a gente ignora a qualidade do sono. É muito importante. O sono regula muita coisa pra gente. Exato. E aí, eu acredito que, tipo, os papéis que você sinalizou e que você trouxe aqui pra gente, o Carlos, primeiro eu parabenizo, né? Porque, como você falou, nós somos multiplicadores. Eu vejo muito isso também. Eu acredito que se a gente tem ali uma gama de informações, né? De vivências, de experiências próprias, né? Nós pagamos alguns preços, né, para poder, de repente, hoje, né, usufruir ou ter a experiência do que a gente tem. Não tem por que a gente ser egoísta e não querer compartilhar isso com as pessoas. Sem dúvida. Então, esse é um papel que eu vejo, para mim, também como um ponto muito importante, porque eu falo sempre, eu tenho uma frase que eu uso que é: a vida é sobre servir. Isso para mim é uma filosofia. Eu sempre coloco isso, né, quando eu faço minhas apresentações, que eu sempre faço essas conexões do que a gente faz no negócio, mas o que é na nossa vida. Sim. Né? Que eu falo que atender alguém, né, você atender um cliente, o seu paciente, isso é relacionamento. O relacionamento com uma outra pessoa, ele é o quê? Ele é uma entrega, ele é vida, ele é conexão. E a vida, ele é sobre o quê? É você servir. A gente tá aqui para isso. Legal. Então, acredito que esse é o nosso papel. E você
por toda essa narrativa do que você trouxe aqui. É muito bacana poder ver os profissionais poderem ter start, de se preocupar. Você poderia muito bem, né, se fechar no seu apartamento, da sua vista maravilhosa e ok, estou aqui, né, faturando, tive minha ascensão, tenho os meus resultados positivos e tá tudo bem. Sim. Só que é eu entender, poxa, por que não? Acho que a gente tem que devolver tanta coisa que a gente recebe, né? A gente tem que devolver pro universo tudo isso, né? E eu acredito muito também. Exato. E aí tem aqui uma frase que eu gosto de colocar e que eu gosto de saber, porque como eu trago pessoas aqui de todas as vivências, todos os segmentos, mas como a gente trouxe muito conectado aos exemplos que você, né, narrou sobre essa especialidade, sobre essa conexão com o cliente, eu gosto sempre de ver pela visão dos meus convidados o que eles entendem como sendo um relacionamento, no seu caso é paciente, mas que é o cliente. Tá bom. O que o Dr. Carlos, lá, diante da sua clínica, de tudo que você faz na sua jornada, o que é um relacionamento de sucesso com o cliente para você? Eu acho que um relacionamento médico-paciente de sucesso, vamos colocar assim, ele tem que ter alguns pontos. O primeiro, você tem que criar conexão. Eu acho que conexão médico-paciente é muito valiosa, porque quando você conecta, você abre janelinhas para conseguir, de fato, a adesão do paciente. Ele acredita em você e você gera os resultados que precisa. Então, conexão talvez seja um ponto muito importante. Eu acredito muito nessa relação médico-paciente, depende disso. Eu acredito que a relação médico-paciente depende muito também de disponibilidade. Eu acho que o médico de hoje tem que ser disponível para o paciente. Eu acredito muito que isso fortalece muito a relação e melhora o resultado. Tudo buscando melhorar o resultado, né? Então, conexão, disponibilidade. E eu acredito muito num tema que é a gente, hoje em dia, como médicos, tem que ser fazer uma coparticipação da saúde do paciente. A gente não pode querer ter uma relação hierárquica da medicina e impor. A pessoa tem que participar da saúde dela. A pessoa tem que se sentir pertencente à saúde dela, sabe? É você, de fato, dividir essa responsabilidade. E quando você cria essa conexão, que eu falei inicialmente, você consegue colocar para o paciente aquilo que faz sentido para ele. Não adianta você impor que ele tem que comer alface, se ele odeia alface, entendeu? Sim. Às vezes até para coisas mais grosseiras. Às vezes até o momento de parar de fumar, que é uma coisa que todo mundo sabe que faz bem, deveria, talvez não seja o melhor momento você colocar aquilo naquele momento da consulta, né? Para você perde conexão totalmente. Você tem que ter esse jogo de cintura. É uma arte isso. Você tem que ter esse jogo de cintura. O paciente tem que abrir aquela janela para você conseguir entrar de fato. Então, conexão, disponibilidade e coparticipação na saúde. Se você colocar esses 3 pilares à frente, toda vez que você sentar na frente de um paciente, eu acho que você vai conseguir gerar resultado e o resultado vai te dar, é inquestionável, né? O resultado te traz o sucesso. Ótimo. Adorei a sinalização, os pontos. Acredito você que deveria ter me preparado para isso antes, me pegou meio de surpresa. Isso é justamente para poder ver qual que é a percepção que as pessoas têm e é muito bacana porque tem uma gama, sabe, de visões, mas conexão é um ponto que realmente as pessoas sempre levantam aqui como primordial, porque é o essencial. Você só se vincula e você só se atrela naquilo que você se conecta. Exato. Então, se você não tiver a conexão, que é o ponto base, isso não vai reverberar, não vai ter uma recorrência, que é o que a gente fala dentro do mundo de CX. Então, isso não vai acontecer. Então, a gente pensando nisso, ele precisa ter isso como premissa. Legal. E aí, como a gente fala, e eu gosto de falar por que eu falo do que é o relacionamento de sucesso. Porque o sucesso do seu cliente, né, a satisfação dele, do seu paciente, ele é o sucesso do seu negócio. Sem dúvida. Porque ele tendo sucesso na obtenção daquilo que ele foi buscar com você, o seu negócio vai reverberar. Por quê? Porque ele vai falar bem de você, propagar. Ele vai propagar para outras pessoas e ele vai voltar para você para qualquer necessidade. Então, esse é o ponto positivo e por isso que a gente fala tanto da estratégia do cuidado. E como disse também meu grande mestre e amigo Salib, o que faz todos os negócios darem certos é você aprender a cuidar de gente, cuidar das pessoas. Demais. Eu acredito que essa é a essência. Meu amigo, eu quero te agradecer. Adorei. Tá, pelo seu tempo, por essa contribuição. Obrigado você. Por todas essas sinalizações. Espero que a turma da medicina, porque eu vou falar algo aqui que eu quero dizer para a galera das clínicas médicas. Gente, qual que é a dificuldade de vocês atenderem no horário? Eu queria saber qual que é o problema que tem. Se você faz uma agenda,
e você marca a hora, por que a pessoa não atende? Não, só essa última perguntinha. Por que a pessoa não atende Tem na hora? tempo ainda? Dá pra eu fugir dessa ou não? Por que a pessoa não atende na hora, gente? Sabe que esse é um grande problema. E pior no online, né? A telemedicina hoje que a gente faz também, o paciente fica mais intolerante ao atraso, porque a pessoa marca aquilo como uma reunião. Sim. Às vezes, quando a pessoa vai no consultório físico, ainda tem uma flexibilidade. Eu vou falar um pouco do ponto de vista do paciente e do médico, tá? Vou defender as duas classes. Você é corporativista. Vocês discorram aí depois nos comentários se a justificativa tá aceitável. Eu primeiro, do ponto de vista do paciente, tá? Eu odeio atraso. Eu odeio que atrasem comigo. A Thaís me conhece, minha esposa. Eu fico muito angustiado de alguma forma quando minha agenda atrasa. Porque eu odeio que atrasem comigo. Então eu trago isso, eu não quero fazer isso com os outros. Eu acho uma falta de respeito. Eu cheguei aqui faltando 40 minutos para começar, porque esse sou eu. Então eu evito ao máximo. Então o que acontece é que muitos médicos não têm a percepção de gestão, de cuidado com o cliente, acham que o diploma vale mais que qualquer coisa. Agora estou defendendo o cliente, tá? Acho que o diploma nas costas vale qualquer coisa. Acho que o resultado que ele vai entregar, a receita, o tratamento, o diagnóstico correto resolve tudo. A gente mostrou aqui no podcast que não. Então por isso que eles atrasam. Mas, agora olhando para o lado do médico, a medicina é uma agenda muito variável e às vezes a gente é pego de surpresa mesmo. Então você programa lá, no meu caso eu tenho 1 hora que eu separo para consulta. Às vezes quando é uma consulta de programa eu separo mais tempo, mas consultas normais 1 hora. E muitas vezes a gente é surpreendido por uma demanda que a gente não espera. É uma senhorinha de 90 anos que não consegue achar os exames, não consegue abrir o exame. É um caso muito mais grave, é um paciente que você tem que imediatamente arrumar uma vaga no hospital, ligar para alguém, buscar o paciente no hospital, sair do consultório. Já aconteceu várias vezes comigo. Então, também, não estou falando que é sempre, tem a falta de respeito com colegas mal preparados para a gestão, mas na medicina ou na profissão de saúde pode acontecer de ser surpreendido por uma questão que realmente aquele paciente precisou de mais tempo. Que fugiu do controle. Fugiu do controle. E o que eu falo normalmente assim, quando eu faço isso, eu primeiro agradeço o paciente por ter me esperado. Quando eu atraso, raras vezes, quem é meu paciente tá vendo, vai falar que é verdade. E eu sinto uma frase que é muito minha. Eu falo assim, agora o meu tempo é todo seu. Se você precisar ocupar o tempo do próximo, ele é seu. Porque é o seu direito aqui. Eu tô todo para você, nesse momento agora é seu. E se você ocupar do próximo, eu vou me justificar para ele que eu atrasei por causa do primeiro. É uma cascata, E foi uma cascata, exatamente. Então, é só para defender os dois lados. Tá essa é a ótica. Me saí bem? Mas, como ele disse, isso é exceção. Exceção. O que a gente sabe, eu falo isso porque eu também já passei por isso por várias vezes, o médico tem o hábito sim de chegar, ele marca a agenda a partir de 1 hora e ele chega para atender 3, 4 horas da tarde. Então, ou seja, para que marca 1 hora se ele vai estar lá só a partir de 3, 4 horas da tarde? Então, só que infelizmente, eu acredito que isso vem mudando por tudo que a gente falou no podcast, entender que não é mais o status ou o nome dele que é importante ou os quesitos estão à frente. Então, obrigada por reverberar isso, levar esse discurso. A gente agradece como paciente, como cliente do negócio. Só falta ela marcar a consulta e atrasar, né? Eu conto pra vocês se isso acontecer. Obrigada, Obrigado, viu? Querida, adorei. Sucesso na jornada, sucesso aí em todos os programas, que você continue levando essa mensagem pra todo mundo, viu? Amei, obrigado. Turma, ficamos aqui com mais episódios do Ialabacast. Eu posso dar meu podcast? Aproveitar que você é famosa? O arroba. Por favor, passe pra gente o essa arroba pra galera poder acompanhar pra você, a galera da medicina que estiver acompanhando, se conectar e poder estar Obrigado. É arroba drcarlosneto.oficial. Arroba drcarlosneto.oficial. Ótimo. Então, conectem com ele lá. Isso, Instagram? Isso é Instagram. Instagram. Então, se conectem com ele lá. Com certeza tem no link da bio os outros canais para poder acompanhar, entrar em grupo de WhatsApp, essas coisas. Vocês mandam uma mensagem por ele também lá para ele no direct, que vai acompanhar para poder orientar vocês e direcionar. Tá bom, turma? Então, mais uma vez, obrigada. Obrigado por vocês ficarem aí com a gente acompanhando. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar os nossos episódios aqui para eu saber que vocês estão gostando, tá bom? Até a semana que vem. Tchau, tchau.